Olá, minha turminha! Bom, na aula de hoje vamos aprender um pouco mais sobre o modo indicativo pretérito, perfeito e imperfeito. Com quem? Com a Pronad já. O modo indicativo, ele é usado para transmitir um acontecimento certo e real. O modo indicativo ele é um dos modos verbais juntamente com o modo subjuntivo e o modo imperativo. Por quê? Porque os modos verbais eles vêm para indicar a posição do emissor ou do agente em face que está efetuando aquela ação verbal, que está fazendo a pronúncia verbal. O modo indicativo ele possui os seguintes tempos verbais: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Pretérito perfeito, nesse tempo, referimos-nos a um fato passado inteiramente concluído e sem qualquer relação com outro tempo. Vamos observar estes exemplos. Encontrei ontem a Maria no supermercado. O Antônio nasceu no Porto. Então percebam que aí é um fato totalmente passado, porque já aconteceu, já foi concluído. Antônio nasceu. Se Antônio nasceu, não tem como esse fato, certo? Está incompleto, já que já aconteceu o nascimento. O pretérito perfeito do indicativo, ele é utilizado para indicar uma ação que ocorreu em um determinado momento do passado. Eu comprei esta blusa na semana passada. Eles esperaram por você durante 2 horas. Você pediu um cachorro-quente? Então percebam que houve uma ação ocorrida no passado. Eu comprei esta blusa na semana passada. Eles esperaram por você durante 2 horas. Você pediu um cachorro-quente? Então, percebam aí que de verbo, no pretérito perfeito do indicativo, temos comprei, esperaram e pediu. Vamos observar agora os verbos conjugados no pretérito perfeito do indicativo. O verbo falar. Vamos conjugar? Eu falei, tu falaste, ele ou ela falou, nós falamos, vós falastes, eles ou elas falaram. Primeira conjugação, lembre-se, pois ele vem com a terminação em ar. Segunda conjugação, terminação em er. Verbo comer. Eu comi, tu comeste, ele ou ela comeu, nós comemos, vós comestes, eles ou elas comerão. Segunda conjugação, terminação em ir. Vamos ter aí o verbo ouvir. Eu ouvi, tu ouviste, ele ou ela ouviu, nós ouvimos, vós ouvistes, eles ou elas ouvirão. Turminha, presta atenção porque agora chegou a hora da gente observar, certo? O pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é um tempo verbal usado para indicar ações que ocorreram no passado.
Ele é conjugado nos modos indicativo e subjuntivo. Além dele, há outros dois tipos de pretérito: pretérito perfeito e o mais que perfeito. No modo indicativo, esse tempo verbal é empregado para se refletir em um fato inacabado, ocorrido no passado. Por isso, ele transmite uma ideia de continuidade. Assim como para os verbos regulares, os quais a conjugação segue um padrão, o pretérito imperfeito possui as terminações em ar, er e ir. Vamos visualizar agora alguns exemplos de verbos no indicativo. Andar, andam, andei, andava, andaremos, andaria. Verbo usar, uso, usou, usava, usaram, usaríamos. Do verbo ser, sou, fomos, eram, serei, seríamos. Do verbo ter, temos, tive, tinham, terão, terias. Do verbo sair, sai, sai, saíamos, sairão, sairiam. Sair, sai, sairiam, sairão, saíram. Do verbo ir, vão, fui, ia, iria, iriam. Então, percebam que nesses exemplos, certo? Se refere ao passado, porém inacabado. Bom, o pretérito imperfeito, ele vem para a expressão a continuidade, de duração no tempo, onde ele vai indicar uma ação ocorrida no passado, mas que ainda não foi completamente terminada. Vamos observar esses exemplos. Todos os dias, eu ia para a casa da minha avó depois da escola. Quando eu era jovem, Marcelo nadava na piscina. Então, percebam que é algo que ainda não terminou, não findou. Observe agora a conjugação dos verbos no indicativo do pretérito imperfeito. Primeira conjugação do falar. Eu falava, tu falavas, ele falava, ou ela falava, nós falávamos, vós falareis, eles ou elas falavam. Vamos agora conjugar o verbo comer na segunda conjugação. Eu comia, tu comias, ele comia ou ela comia, nós comíamos, vós comieis, eles ou elas comiam. O verbo partir, onde está? Na terceira conjugação. Eu partia, tu partias, ele ou ela partia, nós partíamos, vós partieis, eles ou elas partiam. Vejamos estes exemplos. Enquanto cantava alto, algumas pessoas na casa acordaram. Quando mamãe chamava, nós atendíamos prontamente. Pela janela que dava para a rua, viam-se as crianças brincarem na calçada. Carlos, eu vinha exclusivamente para tratar da situação da sua mãe. Era uma vez uma floresta encantada onde vivia um lobo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, pois cada um de vocês tem dentro de si o potencial para conquistas extraordinárias. Faça acontecer, tá bom, turminha? Um grande beijo para todos vocês. Tenho bastante saudade de todos. E muito em breve estaremos juntos. Um beijo, meus amores!